Oi, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante, inspirado pelo livro Arca do Gosto, Minas Gerais, uma publicação do Slow Food Brasil. A gente vai descobrir uma verdadeira missão de resgate de sabores, de tradições, de uma parte da nossa comida de raiz que corre o risco de simplesmente desaparecer para sempre. E para começar, vamos fazer um exercício de memória. Pensa só, qual o gosto da sua infância? Aquele doce que só a avó fazia, a fruta do pé no quintal. Aposto que veio algo na cabeça. Agora, a pergunta que fica é: quando foi a última vez que esse sabor foi provado? Pois é, muitos desses gostos que são tão nossos estão sumindo. E o ponto mais importante é este: quando um alimento some, não se perde só uma receita. A gente perde um pedaço da nossa história, perde o conhecimento que passou de geração em geração, as técnicas artesanais, a cultura de um povo inteiro. É uma perda silenciosa, sabe? Mas é gigante. Então, vamos entender melhor o que isso significa na prática? Como é que um sabor que parece tão presente na nossa memória pode simplesmente ser apagado pelo tempo? Vamos investigar um pouco mais o que é essa perda da nossa sociobiodiversidade alimentar. Olha só que exemplo perfeito que o livro traz. A carne de porco na lata. Uma técnica antiga, genial, em que a carne era cozida e guardada na própria gordura. Isso não só fazia ela durar meses sem geladeira, como criava uma textura e um sabor que, nossa, únicos. Agora, compara isso com a carne processada que a gente acha no mercado hoje. Ganhamos em praticidade, claro, mas o que a gente perdeu em sabor, em história e até em autonomia alimentar? Mas felizmente, nem tudo está perdido. Existe gente boa trabalhando para reverter esse quadro. E é aqui que entram os protagonistas da nossa história. O movimento Slow Food e um projeto incrível chamado Arca do Gosto. É uma verdadeira missão de resgate da nossa comida. Para quem ainda não conhece o Slow Food, como o próprio livro descreve, defende uma ideia simples e poderosa. A comida precisa ser boa, limpa e justa. Boa de sabor, limpa para o meio ambiente e justa com quem produz. É sobre conectar o prazer de comer com a responsabilidade que a gente tem com o planeta, né? E a Arca do Gosto é uma das ferramentas mais geniais desse movimento. Pensa nela como uma arca de Noé, só que para os alimentos. É um catálogo mundial que identifica, descreve e, o mais importante, joga luz sobre esses tesouros da gastronomia que estão por um fio, correndo o risco de sumir. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse trabalho, só em Minas Gerais o livro cataloga 100 produtos. Isso mesmo, 100. 100 sabores, 100 histórias e tradições mineiras que foram embarcadas nessa arca e que agora têm uma chance de serem salvas do esquecimento e, quem sabe, voltar para as nossas mesas. Agora a coisa fica ainda mais gostosa. Vamos sair da teoria e conhecer na prática algumas dessas joias resgatadas, esses verdadeiros tesouros que estavam quase perdidos. Pega só o caso do arroz vermelho. A história dele no Brasil é longuíssima. O livro conta que lá em 1624, um cronista já falava da presença dele no Maranhão. Séculos depois, o naturalista Saint-Hilaire também escreveu sobre ele. É um grão que faz parte da nossa cultura há muito, muito tempo, bem antes do arroz branco dominar tudo. Outro exemplo fantástico é o baru. Não é só pegar e comer, não. O processo para chegar na amêndoa é uma aula de conhecimento tradicional. Tem que catar o fruto caído, quebrar uma casca que é dura pra caramba e, por fim, torrar a amêndoa. Esse último passo é essencial para ela ficar segura para comer e revelar aquele sabor incrível. Cada etapa é uma mistura de muito esforço com muita sabedoria. E o que dizer do bicho da taquara? Sim, é uma larva de mariposa. Pode parecer estranho para a gente hoje, mas é um alimento ancestral para muitos povos indígenas. O naturalista Saint-Hilaire ficou tão impressionado que escreveu essa passagem poética sobre os sonhos de quem o comia. É um sabor que nos conecta diretamente com os mistérios mais profundos da floresta. E isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental. Quem é que mantém tudo isso vivo? Porque essa preservação não acontece sozinha. A resposta está nas pessoas. Elas são as verdadeiras guardiãs desse patrimônio todo. O livro nos apresenta, por exemplo, os irmãos Moreira, que produzem o açúcar purgado, um tipo de açúcar super artesanal. A técnica eles aprenderam com o pai. E a missão deles, como a citação mostra, não é só produzir, é manter a tradição viva, é compartilhar o que sabem para garantir que esse conhecimento não morra com eles. E eles não estão sozinhos, claro.
Os guardiões são muitos. É uma rede gigante que tem desde agricultores familiares e produtores artesanais até os extrativistas, que conhecem cada segredo do Cerrado e da Mata Atlântica, e tem também os pesquisadores, os cozinheiros e todos os apaixonados por comida de verdade que se envolvem nessa causa. Certo. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? O que o resgate de um feijão raro ou de um mel de abelha nativa tem a ver com o nosso futuro? A resposta é tudo. A conexão é total e bem mais direta do que a gente imagina. A lógica é um ciclo virtuoso. Olha só que interessante. Quando a gente valoriza um produto local, como um queijo artesanal ou o próprio baru, a gente fortalece a agricultura familiar, que é quem cuida da terra de verdade. Fazendo isso, a gente ajuda a proteger a biodiversidade, garantindo que essas plantas e animais continuem a existir. E qual é o resultado final? A nossa própria cultura alimentar fica mais rica, com mais sabor, mais saúde e muito mais história para contar. Diante de tudo isso, fica a grande questão, né? Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, fazer parte dessa missão de resgate? Como podemos ajudar a garantir que essa história continue sendo contada? Olha, o primeiro passo é simples, mas muito poderoso. Valorizar os produtores locais. É procurar saber o que se produz na nossa região, ir nas feiras, conversar com quem planta e com quem colhe. Conhecer é o primeiro passo para proteger. E para quem quer se aprofundar, se conectar com essa rede incrível de guardiões, a dica final é procurar por Slow Food Cerrado nas redes sociais. Acompanhe o trabalho deles. É um jeito prático de ajudar a garantir que esses sabores tão especiais continuem fazendo parte da nossa história.